Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje vamos conversar um pouco sobre o artigo indefinido no inglês. Se vocês gostam desse conteúdo, compartilhem, deixem um like e vamos começar. Bem, o artigo indefinido, como a gente viu no outro vídeo, o de é o artigo definido. Já o artigo indefinido é o a e o n. O a e o n. E o que é que significa? Uma, uma. Vamos ver aqui. O a puro é usado antes de consoantes e semivogais. Como exemplo, a man, a year, a house, a university. Com o an, n, tem o mesmo sentido, porém é usado antes de vogais e o H não aspirado, ou seja, quando o H é mudo. Venham comigo. An egg, an hour, aqui ó, como nesse caso, tá vendo? O H a gente não fala, a gente finge como se ele não existisse, então a gente fala an hour, é o chamado H não aspirado. An opera, an evening. Também a gente usa o artigo indefinido antes de uma profissão, religião ou nacionalidade. Como exemplo, Michael wants to be a doctor. Tá vendo? Doctor é uma profissão e a gente tem que usar. Ou então aqui ó, em relação à religião, Peter is a devout Catholic. Ó, Peter é um católico devoto. A gente tem que usar esse artigo indefinido porque é o que, ó, antes de religião. E também tem que ser usado o artigo indefinido depois das preposições with, without, seguidas de substantivo concreto. Como exemplo, Jane prefers to write with a pencil. Aqui, ó, é um substantivo concreto, pencil. Então a gente coloca antes o artigo a. Tá vendo? Por que a? Porque ó, é antes de consoante. Então a gente bota a pencil. Outro exemplo, without agora, Charles likes to work without a coat. Aqui é a mesma situação, ó. É um substantivo concreto, então a gente antes usa o a, tem que usar. Outra utilização do verbo, do verbo não, do artigo indefinido é depois de what, such e half, precedendo substantivos contáveis. Como exemplo, were a nice day. Aqui ó, após o what, a gente usa o a, tá vendo? Were a nice day. Ou então, I've never seen such a big animal. Eu nunca vi um animal tão grande. Então, depois do what, a gente usa o a. Depois de such, a gente usa o a. E depois também do half, a gente usa o a se preceder de um substantivo contável. A gente também usa o artigo indefinido a com sentido de por, né? Quando esse a tem um sentido de por. Por exemplo, we have English class 3 times a week. Como é que fica essa frase traduzida? Nós temos aula de inglês 3 vezes por. Aqui, ó, esse a aqui significa por, né? Então tem que ser utilizado, tá vendo? We have English class 3 times a week. Então a gente usa porque tem um sentido esse a de quê? De por. E para finalizar, a última utilização do artigo indefinido, né? Apesar que tem mais algumas regras, mas essas são as principais, nas expressões idiomáticas. Por exemplo, man a time, a gente utiliza aqui, ó, e in a hurry, a gente também usa.
Ou seja, aqui estão as utilizações dos artigos indefinidos, né? Que no caso é a e n. Repetindo mais uma vez, o a antes de consoantes e semivogais e o n antes de vogais e o h não aspirado. Bem, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me siga. Bye!